E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Davi do Psicogeek, trazendo pra vocês um vídeo que pra mim é muito especial, porque é um resumo da minha campanha de Skyfall, que eu tô jogando com alguns amigos meus há quase um ano, né? Não na mesma frequência que a gente gostaria, mas ainda assim estamos aí há quase um ano. Eu vou trazer nesse vídeo um pouquinho de um resumo da campanha que a gente teve até agora. Para começar, a gente tá em Skyfall RPG, e a nossa campanha ela acontece 20 anos depois do fim da campanha do Pedroca, ou seja, 20 anos depois da terceira queda. Eu vou tentar resumir bastante, pegando as informações mais importantes, porque hoje, no dia que esse vídeo está sendo lançado, vai ter a stream com a última sessão, e depois eu vou colocar aqui no YouTube também, assim espero. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o grupo procurando um trabalho e serviço, porque todo mundo tá sem dinheiro, né? Vão até o Gyps para procurar alguma coisa para eles fazerem em relação às salas e saletas. O Gyps então fala para eles investigarem uma sala da guilda dos teatrais mímicos de Alberic. Eles vão até a sala e é um teatro gigantesco, cheio de poltronas, daquelas cortinas de vermelho de teatro que ficam se abrindo assim. Quando eles chegam na sala, eles percebem que alguns portais, pequenos portais, estão sendo abertos, ou seja, está tendo interferência mágica ali. Só que assim que eles vão investigando mais a fundo, eles descobrem que no palco, no fundo do palco, na parte de trás, atrás das cortinas, tem quase como se fosse um holograma de uma elfa segurando uma carta, e no chão, nos pés dela, tem um corpo morto todo ensanguentado. O corpo tá desfigurado, tá cheio de garras, ele tá frio. E assim que os personagens investigam, eles dão de cara com um basilisco que tava se pendurando no teto do teatro. Eles conseguem matar o basilisco sem problema, né? Pra desespero do mestre. Mas eles conseguem matar o basilisco e eles descobrem que essa elfa que tava lá, de certa forma, ela tem contato com algum tipo de culto à ordem, né? Da deusa ordem. Assim que eles vão investigando um pouco mais da situação, eles descobrem que essa elfa vai estar no ritual da seleção do próximo imperador de Sodori, porque o atual tá morrendo, né, de velhice, então eles decidiram já fazer. Passado um mês, eles chegam no dia do ritual, eles vão até Sodori. E lá tá lá a cidade toda celebrando o leão negro de Sodori, que vai escolher o próximo representante. E a filha desse imperador, ela teve 2 filhos que iriam participar. Então, no momento da escolha lá do ritual, o leão ele chega, ele escolhe a criança, só que antes dele completar o ritual, a cidade é tomada por um exército de orcs e meio-orcs comandados por um, chamado Zulaman. O Zulaman, então, ele chega para essa imperatriz que teve os 2 filhos e fala que ele é o herdeiro digno, pela liagem de sangue dos orcs, a estar tomando a cadeira de imperador de Sodori. Depois de algumas pesquisas ali dentro do ritual, eles descobrem que de fato ele é um antigo irmão perdido deste imperador que está morrendo agora. Só que o Zulaman ele quer um Makora, ele fala pra imperatriz, ele quer um Makora, que pra quem joga WoW sabe aí, são 2 candidatos ao trono que lutam pelo trono até a morte. A imperatriz, por quesitos de honra e de culturas dos orcs, ela aceita e ela vai com ele pro Makora. Só que no começo do combate, eles logo percebem que tem alguma coisa errada. Tanto o Zulaman quanto o exército dele começam a ter seus olhos brilhando em dourado. Eles tiram as armaduras que eles estavam vestindo e começam a vestir armaduras de placa brancas, com adornos em dourado, prata, joias e ouro. Zulaman, então, ele mata a imperatriz, assumindo agora o posto de novo imperador. Ele tenta matar os 2 bebês para que não tenha resquícios da linhagem antiga, só que o grupo consegue salvar um deles, ou melhor, uma delas. O grupo foge para as montanhas de Tatsumari e de longe eles conseguem ver o que está acontecendo com a cidade. Zulaman e o exército dele começam a incendiar a cidade, eles começam a matar inocentes, destruir os templos da fúria. Por qual motivo? Eles estão sobre razões da ordem, da deusa ordem.
eles começam a hastear bandeiras gigantes brancas com símbolos de uma balança dourada. Eles começam a incendiar as árvores antigas de Sodori, que de certa forma são quase religiosas pro povo orc. Eles rechaçam tudo pelo nome da Ordem, dizendo que apenas ela pode salvar o mundo do apocalipse. Porque antes, as pessoas não davam tanta noção pra Ordem, mas agora elas devem dar, porque senão vai acontecer o que aconteceu de novo na terceira queda. Dessa vez, pro fim do mundo verdadeiro. O grupo, assim, depois de tudo isso que acontece, eles ficam rechaçados, destruídos. O orc do grupo também, inclusive. E à medida que o tempo vai passando, eles vão buscando informações a respeito do que aconteceu, quem são essas pessoas, a mando de quem eles estão fazendo isso. E o que eles acabam descobrindo? Isso foi umas 4, 5 sessões. Eles descobrem que a Maeten da Ordem tá comandando isso tudo. E aquela elfa do teatro, chamada Iseustine agora, que eles descobrem o nome dela, é quem vai ser a responsável por fazer o ritual do Tefilin. Pra quem não sabe, o Tefilin é o objeto mágico dos Maeten que garante o poder que eles têm. É quase como se fosse um objeto de mutualismo entre a vida do Maeten e o poder que ele tem. E eles descobrem que a Iseustine, na próxima semana, vai estar completando o ritual do Tefilin para trazer ele de volta ao seu poder máximo. E aonde que ela tá? Ela tá na forja. Na mesma forja na cidade de Tormund, onde caiu, se eu não me engano, a primeira ou a segunda queda. Eu não lembro, perdão. Então o grupo vai até Tormund, vai até a forja para tentar parar esse ritual do Tefilin da Iseustine. Chegando lá, eles têm a má notícia de que o ritual já foi completo. Eles veem em cima da maior bigorna da forja sagrada uma balança de ouro gigantesca de mais ou menos uns 25 metros de altura por 15 de largura. Eles veem que nos pratos dourados de ouro, de um lado tem uma pena e do outro lado um coração negro pulsando algum tipo de sangue sem vida. Iseustine revela a sua forma, do que pra nós, fora de Skyfall, seria um dragão de ouro, e começa a batalhar com os grupos. E o grupo sabe que o poder de Iseustine é muito maior do que eles podem enfrentar. Alguns cedem um pouco pra sombra, outros para suas deusas, mas nada adianta. Só que, por intermédio do destino, um portal se abre no céu da forja e dele sai um orc robusto com um malho e um escudo. Sim, Orochi. Ele se revela como um novo dragão branco. E ele começa a tomar um pouco da forma dragonesca dele, mas não em sua totalidade, e ele acaba com a Iseustine. Depois disso tudo, o grupo conversa um pouco com ele e percebe que o Orochi não é o mesmo de antes. Ele está mais cético, ele está preocupado. Ele diz que os dragões resolveram não interferir em mais nada em Opaf, porque anteriormente isso não adiantou de nada. Orochi diz ainda que os dragões estão fugindo, porque eles têm medo do que pode acontecer no futuro. Porque se uma terceira ilha caiu do céu uma vez, pode ser que uma quarta ilha caia em cima deles. Orochi então oferece uma ajuda ao grupo para teleportar eles para qualquer lugar. E fala também um pouco dos detalhes do que está acontecendo. O grupo descobre ainda sobre a Maeten da Ordem, que ela era uma Tiflin, que até pouco tempo atrás estava vivendo na foice, filha de 2 outros Tiflins brancos que sempre adoraram a Ordem. Orochi então teleporta cada um para um lugar de Opaf. Isso por quê? Lembra da queda de Sodori? Depois disso, os exércitos de Zulaman, que eles estavam conseguindo ressuscitar os mortos a mando da Ordem, eles começaram a invadir toda Opaf, e eles começaram a dominar os territórios. Então cada um do grupo foi para uma cidade para tentar convencer os líderes e as líderes das dádivas e dos impulsos a juntarem um exército para derrotar esse exército dos Zulaman e posteriormente, talvez, derrotar a Ordem. Algumas das dádivas desacreditaram de tudo que estava acontecendo. Algumas apoiaram a Ordem, outras ajudaram o grupo. Depois de descobrirem tudo sobre quem era a Maeten, eles não sabem a identidade ainda, mas sabem que é filha desses 2 Tiflins brancos. Cada um faz o seu sacrifício. Cada um abre mão de uma coisa que era muito importante para poder conseguir reunir os exércitos. Assim, todos eles se juntam em Sarfo, na capital dos Elfos. E eles se juntam com cada líder das tribos, das dádivas e dos impulsos, para fazerem o que eles chamam de o Conselho dos Filhos da Vida. Um conselho em que toda vez que Opaf passa por calamidades, ele é acionado.
E lá eles discutem maneiras de enfrentar essa guerra e maneiras de decidir o que eles vão fazer. E o que eles chegam em... O que eles descobrem? A líder, ou pelo menos a representante dos Chiflins, que chama Esuperi, ela teve um relacionamento com a Piedade. Sim, a Pi! E aí a Pi mandou uma carta pra ela dizendo que ela tinha descoberto tudo o que estava acontecendo. Em detrimento disso, ela sumiu e nunca mais foi achada. Então essa Zuperi fala que a Pi tinha entrado em contato com ela e tinha dado a localização do Mandir da Ordem. Mas ninguém sabia onde tá. Só tinha um poema. Eles sabiam que tava em Alberic. A Pi tinha falado pra eles que estava em Alberic nessa carta pra Exuperi. Só que eles não sabiam aonde o Mandir tava em Alberic. E toda a pista que eles tinham era um poema que a Piedade tinha deixado pra eles. Então, o grupo, dentro do Conselho dos Filhos da Vida, decide que os exércitos das dádivas e dos impulsos iam lutar numa batalha sangrenta e, de certa forma, impossível, porque os números da Ordem eram infinitamente superiores ao deles. Eles iam lutar até o último ponto. E se tudo desse errado, a tropa rompante ia tentar levar o resto da população de Opaf pro além-mar. Era um plano suicida, talvez, mas era o melhor que eles tinham. E o que o grupo ia fazer, vocês me perguntam? O grupo decidiu que ia procurar o Mandir da Maietem da Ordem e, de certa forma, ia tentar resolver o problema. Matando ela, conversando com ela, descobrindo o que ela queria fazer, afinal de contas. Isso tudo a gente vai descobrir agora. Alguns fadaram à sombra, outros fadaram aos próprios interesses, outros estão desacreditados, porque alguns do grupo receberam mais dádivas do que outros. Espero vocês no próximo episódio, no último episódio, pelo menos, dessa campanha de Skyfall RPG. Espero que eu tenha sido claro, é muita coisa que aconteceu. Eu devo ter deixado muitas partes assim de lado, mas o mais importante é isso. Será que o grupo vai encontrar o Mandir? Será que a Maietem da Ordem vai ceder? Ela vai conseguir dominar o Opaf inteira e trazer a paz e a salvação do Apocalipse? Espero você hoje. Ou espero você no próximo vídeo. Obrigado e fui!